Oi, meus amores, chegando por aqui, o seu Entre Família começando, como vai? Feriadão, né? Coisa boa, hein? Feriado. Ó, tem alguém que faltou aqui do Cadê? feriado. Ai, emendou o feriado, já sei. Hã? Emendou o Vamos feriado, também não tá por pegar o aí. feriadão. Já era, né? Beijo, meus amores, fiquem aí. Prazer. Prazer estar com vocês mais uma vez, começando mais uma semana. Coisa boa, hein? Começando a semana junto com a nossa família aqui, ó. Estamos juntos Entre Família com você para falar de família, hein, Darleide? Casamento. Menina. Opa, casamento, lugar de muitos desafios, mas também de muitas alegrias. Com certeza. A gente vai conversar sobre quais são os principais motivos das brigas de muitos casais. Pois é, e aí será que as principais brigas acontecem mais no começo do casamento, enquanto está se ajustando aqui e ali, aí depois já vai de boa ou não, é no meio, é quando vem os filhos, tal, ou não, sempre tem um momento ali de um conflitozinho aqui, outro ali, e será que esses momentos são aproveitados para poder, quem sabe, investir num crescimento? Olha, o que eu posso dizer é que a qualquer momento tudo pode acontecer. É no Desde começo, no meio, no final. Um mês por de exemplo, casado até 50 meses de casado. até dizer, estou partindo. Até que a morte separe. Outro dia nós falávamos aqui sobre os divórcios grisalhos, né? É As pessoas verdade. já numa vida estabelecida estão se divorciando. E você vai escutar os motivos, são motivos que também aparecem em outras fases do casamento, mas agora não quer mais aguentar, não quer mais lidar com isso. Que Enfim, coisa, hein? casamento é desafiador, é coisa pra gente grande, não dá pra brincar, não dá pra descuidar, não dá pra pensar que já tá tudo garantido e deixa a vida levar, precisa cuidados. Então a gente vai conversar sobre isso e temos até convidado para que essa conversa fique ainda mais encorpada, não é, Abinal? Temos sim, Rafael Lopes, ele que é psicólogo, especialista em terapia familiar, vai estar com a gente hoje, conversando também, tirando dúvidas sobre esse assunto e muito mais. Tem mais informações com o Lucas Nascimento, temos a sua participação, temos um programa bem gostoso também, Sabe porque a gente o não que quer que faz? pesar. Não, A gente quer no de final jeito dizer nenhum. assim, olha, segue por aqui que dá bom, afinal Deus criou o casamento para dar certo, né? E sabe o que rolou também, Darley? Ah. Um fala-povo, e esse foi bem diferente. Ah, é? Foi bem diferente, não fui às ruas, fiquei aqui pela Novo Tempo mesmo, em um departamento em específico para conversar com a galera lá. E aí vocês vão acompanhar também esse bate-papo aí, como é que foi? Ai, tá bom demais. Então fica com a gente, curtindo esse resto de feriado aqui com o seu Entre Família, seus amigos de toda a tarde, ainda que o pastor Aleixo não esteja com a gente, mas estamos aqui, os Verdade. amiguinhos com você. Pausa bem rapidinho, já estamos de volta. De volta, seu Entre Família, que coisa boa ter você que está no YouTube acompanhando a gente no Brasil, fora do Brasil, que coisa boa, hein? Tá na telinha aí, tá na TV, quem sabe em casa, nos afazeres do dia, ou quem sabe no trabalho mesmo. Tem muitos trabalhos, né? Ambientes de trabalho que tem uma TV ligada na Novo Tempo para levar bênção para todo mundo. E se você chegou em um estabelecimento, está acompanhando esse programa, já pede o canal aí com a pessoa do estabelecimento comercial e vai assistindo em casa também, porque é bênção para você e sua família. Perguntinha do dia para você responder aqui pra gente. Como é que você lida com seus conflitos no casamento? Os seus e o do outro, né? Que aí é de vocês dois. Como é que vocês lidam com os conflitos? Tem conflitos? Quando eles aparecem, como é que vocês administram? Se cala, conversa, propõe, um quer, outro não quer, passa dias sem se falar. Como é que acontece com você? Já enfrentou um conflitão? Porque tem uns conflitinhos. Às vezes aquele de, eu pedi pra fazer tal coisa e não fez, e aí fica aquela coisa. É da vida. Mas, Tem conflitinho em tudo quanto é lugar. Tem na rua, no supermercado, no shopping, em qualquer lugar, com os amigos do trabalho. Porque isso é do dia a dia, das diferenças, dos embates da vida normais. Mas falando de conflito grandão em casa, como é que você resolveu, hein? Como é que está resolvendo? Conta pra gente no 983-1502-49. Estamos esperando por aqui a sua interação, a sua participação. Já tem o nosso WhatsApp, manda aí. Se está no YouTube, manda pelo YouTube também, que a gente já atende a sua participação, tá bom? Bom, e ele vem chegando para trazer informações nessa tarde, tendo aí a sua companhia, Lucas Nascimento. E aí, Luquinhas? Fala, meus amigos, muito boa tarde para vocês. Boa tarde. Luquinhas. Gostei das cores, viu? Você viu? Olha aí, é um papaya, isso? Isso é um papaya, é. Acho que é um Combinando papaya, com o tênis aqui, Legal, todo... cara, todo estiloso sempre, né? Qual é a cor do tênis dele O aí? tênis dele, Aqui, ó.
Vou chegar aqui. Ah, Ó, tem é a cor daqui, ó, do banco um laranja Ah. com a cor da Tô bem- calça, cara. Caramba, eu tô Tem estiloso estilo, demais. hein? A Que galera é lá isso? do Eu camarim manda bem eu demais. vivi para ver isso acontecer. Você vê? Meninos ligados nas cores, nas combinações, discutindo modinha. Ó, que lindo. Entrar Tem na que moda tá e ficar estiloso. estiloso, é, né, Estilosíssimo. Luquinhas? Isso aí, Luquinhas. Tanto que acontece que às vezes eu saio daqui e falo. Mais uma comprar vez, pra mim obrigada também. pelas É nossas verdade, né? figurinistas cuidadosas, belíssimas, pleníssimas. A Verdade. Dani Torquato com toda a equipe, Roama, a Jaqueline, Lara e Daiane. Daiane, Queridas. verdade. cuidando Beijo, das nossas meninas. Mandam bem fofinhas aí. demais. Luquinha, já elogiado também. Conta, qual é Agora a eu vou notícia de embora. hoje? Elogiado, agora eu vou embora. Fiquei por hoje, ok? Chega, já perdia, né? Eu vim só pra Comecei isso. bem a semana, feriado, ixi. Tá bom demais. Mas, pessoal, vim trazer aqui também um assunto, falar um pouquinho, quem tá de olho aí, já pensando no Exame Nacional do Ensino Médio, tá sabendo que os meses estão se passando, aí daqui a pouquinho já tem a data certinha para você poder participar, você que está pensando já fazer um curso, uma universidade, quer utilizar a nota do Enem, e você sabe que existe ali alguns cursos preparatórios, a gente precisa pagar por isso, mas a gente vai passar hoje uma opção para você fazer que você não vai pagar. Você pode fazer esses cursos de graça, que vai te ajudar a ter um bom desempenho ali nessa prova. E vou trazer também a informação de um estudo realizado falando sobre o crescimento nas cidades, grandes e pequenas, e já falando que tem muito mais imóveis do que os próprios habitantes. Então, esse crescimento acaba sendo muito maior. E alguns ali só para investimento ficam parados ali. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre essa pesquisa e o que os especialistas dizem sobre esses dados. Mas, lógico, depois da vinheta. Olha só, você então que já está de olho aí pensando no Exame Nacional do Ensino Médio, você vai fazer, quem sabe o seu filho ali, o seu neto está se atentando quanto a isso, temos aqui uma boa oportunidade. Vai até o dia 10 de maio, os alunos das escolas públicas poderão se inscrever gratuitamente em um curso preparatório para o Enem ou então alguns vestibulares. Pessoal, as inscrições podem ser feitas num site da Eurofarma, que é uma organização sem fins lucrativos, está oferecendo esse projeto ligados à educação. Ali no total são 320 vagas nas modalidades presencial ou então online. Quem conseguir estar por lá, participar presencial, é possível, mas está na correria, já estuda ou então trabalha, não consegue se encaixar, também tem ali a opção para você fazer online. O início das aulas já está marcado é no dia 23 de junho. Os alunos, eles poderão revisar os conteúdos mais recorrentes dos últimos exames, nos anos anteriores, no caso, por meio da resolução de exercícios. Vai também falar um pouco sobre esclarecendo dúvidas relacionadas aos simulados e outras atividades. Temos aqui na tela também, inclusive, algumas informações de quem exatamente pode participar. Vamos aqui para a tela comigo, ó. Então, quem pode se inscrever e participar? São jovens de escolas públicas de todo o Brasil. Então, fica ligado, se você se enquadra, já pode estar participando. Estudantes que estejam ali no 9º ano do ensino médio. Então, a partir disso, já consegue também participar. Candidatos que estejam ali concluindo, então, seus estudos. Pessoas com idade entre 14 anos e 29 anos. E o candidato deve pertencer ali de uma família de baixa renda. Então, essa oportunidade, isso aqui é direcionado para esse público. Então, o pessoal já está pensando, porque eu já vi também alguns cursos que vão te ajudar, porque a gente sabe que o Exame Nacional do Ensino Médio pode ser porta ali para a universidade, quer conseguir ali um certo desconto, ou então, no caso, conseguir não pagar, então a nota do Enem é super relevante. Então, esse curso vem para quem precisando estudar um pouquinho, saber um pouco sobre os temas, pegando ali o que já foi discutido, o que já foi passado em outros exames, é um curso preparatório ali. É sempre legal, né, essa dinâmica de uma instituição oferecer aos que têm tanta necessidade de um suporte melhor para entrar num curso universitário e coisa assim. Parabéns e que aproveitem essa oportunidade. Só ficar de olho aí na data, se inscrever e tentar garantir. Olha, é facinho para não esquecer a data. É exatamente 2 dias após o meu aniversário. Pronto. Há exatamente 2 meses do meu aniversário. Hoje, há 2 meses do meu aniversário. Não é fácil de lembrar?
Já pode marcar lá no calendário, inclusive já pegar a dica aqui e marcar quando é o aniversário da Darlete para poder mandar E pode mensagem mandar presente aqui. também. Não, eu nem queria dizer isso. Não, a gente mas tá. eu só queria que fosse um marco para você lembrar da data do cursinho. Então, assim, marca aí, 21 de junho, aniversário da Darlete. 23 de junho, o cursinho. Pronto. O endereço pode ser o da Novo Tempo mesmo? Tá bom. Falei nada. Pronto. Tá, só lançamos aqui, ó. Fica no seu coração, olha. O seu é maio. 19 de maio, tá mais perto. Básico, basiquinho. 19 de maio, pronto. Mas Eu o- tá ali Fácil. também. Tá aí, cara. Lucas? Pertinho, 2 de janeiro. Longe pra caramba. Longe Mas- demais. Presente é ser bem-vindo. Exatamente, É pode sempre mandar bem. qualquer período do ano que eu não tô ligando pra isso. Boa. Mas, Que pessoal, mais? seguindo aqui com o Mais Info, um estudo inédito da VWI Brasil revelou que entre 1993 até 2020, o volume de imóveis nas cidades brasileiras cresceu mais do que a própria população. Esse levantamento analisou dados demográficos, usou do solo e as formas urbanas também, classificando as cidades conforme o seu padrão de crescimento. Então, algumas cidades horizontais e outras verticais, mais compacta no caso vertical. Pessoal, as grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília apresentaram crescimento vertical, com maior densidade populacional e oferta de serviços. Só que, no entanto, mesmo com a estagnação, a queda populacional, essas metrópoles continuam crescendo em volume construído. E muitas vezes, até por especulação imobiliária, que são aquelas pessoas que compram ali, estão construindo, mas no caso para investir, vai alugar, vai vender, enfim, pensando ali em investimento. Já cidades médias e pequenas como Cuiabá, Manaus, Natal também tiveram a sua expansão, só que mais horizontal e dispersas, né? Nesse caso, os pesquisadores eles destacaram que entender como as cidades crescem é fundamental para desenvolver políticas urbanas mais eficazes, sustentável e também com menor impacto ambiental. Muito bem. Legal. Interessante, bom demais, né? Guararema quase não tem prédio. Ela É? não cresce verticalmente, tem. Enfim, mantém as suas características urbanas, locais. Aí tem um cantinho lá que eu amo, viu? O meu cantinho? Também. São dois. O cantinho onde a Darlete mora e uma outra cidade, um outro bairro que é bem histórico ali. É as o construções. Luiz Carlos. Luiz Carlos. É, Gente, uma parece uma estação- cidade cenográfica. É, exatamente. Uma estação, uma vilinha de casas coloridas, com Aham. muitos restaurantes. O Arautos do Rei até já gravou um clipe por lá. Uma Verdade. gracinha, minha Preparado, gente. inclusive, Venha a conhecer gente- nossa região. A gente até gravou até pro Entre Família algumas vezes, porque é linda demais. Linda. Legal. Demais, Gracinha. A demais. gente pode marcar de almoçar lá no Luiz É o Carlos. super top. Obrigada, meu Fechado. querido. Você volta ou já tá de folguinha? Não, ainda não. Eu volto daqui a pouquinho para falar sobre... Hoje é feriado, né? É. É 21. Aham. Por quê? Daqui a pouquinho eu conto. 2 meses antes do meu aniversário. Até mais, querido. Eu vou Tchau, ali tchau. conversar com Rafael Lopes Salles e Silva, psicólogo especialista em terapia familiar. Vamos falar sobre casamento, que é um empreendimento. Né? Casamento, você empreende relacionamento de uma maneira que deva ser bem, Darlete? segura, estruturada, cobertura, mas o alicerce tem que se manter firme e forte, né? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Darlete. Por que os casais brigam tanto quando brigam? E brigam bastante. Na minha opinião, né, e acredito que você também sabe disso, um grande autor da terapia de família, o Gottman, diz que os desentendimentos financeiros atrapalham bastante, né? A comunicação também truncada, uma comunicação diferente também atrapalha bastante ali o casamento. É possível modificar, né? É o que a gente veio conversar, né? Estamos em busca disso, né? Já naqueles idos, o financeiro já pesava. E hoje ainda é um dos fatores que mais dificultam relacionamentos e levam a divórcios, né? Interessante como o dinheiro se torna essa moeda que manda no relacionamento muitas vezes. Sim, eu concordo. Sempre que a gente tem crises, né, foi assim em 2017, foi assim em 2000, a gente está num momento delicado, então sempre que tem crises, a gente fala o dinheiro atrapalha, né? Mas o dinheiro, ele traz conforto, ele não traz felicidade, traz conforto. E quando diminui esse dinheiro, né, aí o casal
deve buscar se entender bem, sim. Agora, interessante se a gente pensar que talvez essa dificuldade em lidar com dinheiro, na verdade, seja o reflexo de alguma ferida, de alguma falta, de alguma outra questão anterior ao que nós estamos vivendo agora, seja falta de dinheiro, o desequilíbrio com a lida com a moeda, as feridinhas de cada um é que muitas vezes estão camufladas, né, e aparecem de outras maneiras ali. Certamente, Darleide, cada um aprende os significados de amor, por exemplo, de uma forma diferente. Então, o amor para o marido, de onde ele trouxe o significado desse, não é nem uma palavra, é um sentimento, veio lá da infância dele. Ele entra num casamento com aquele significado de amor, a esposa entra no casamento com outro significado que ela também trouxe. E as pecinhas ali não se encaixam, não é isso? Pois e é. aí, essa que é claro. Ah, tem dinheiro? Tá bom, a gente compra uma coisa muito legal, um objeto muito legal e todo mundo fica tranquilo, né? Tem dinheiro? Tá bom, a gente compra o pão. Não tem dinheiro? A gente tem que colher pinhão, colher trigo, fazer a massa, né? Mas o pessoal acaba resumindo no dinheiro. A comunicação vem antes disso, não é isso? E a saúde emocional, o conhecimento de si mesmo, né? Por que eu estou brigando por esse tema? Por que eu estou exigindo isso? Por que eu estou insatisfeita com isso? Se a gente não fizer perguntas para si mesmo responder, a gente põe na conta do outro, e aí pesa, né? E aí nós vamos entendendo melhor sobre isso, sobre conflitos, relacionamento, como é que você lida com os conflitos, no que os casais mais perdem a mão quando estão diante de um conflito. Eu penso que é no respeito ao próximo, na comunicação, e na parte, né, de ceder, de se abrir, de se colocar no lugar do outro, da empatia. Quando entra o egoísmo, eu não vejo como manter um casal numa relação egoísta. Eu quero, é tudo meu, nada seu, ou a culpa é sua. Exato. Né? Quando a gente pensa, é nossa responsabilidade, isso tende a já começar de uma forma melhor. Quando a gente pensa, a culpa é sua, aí é difícil, hein? Fica complicado. Olha, comunicação, egoísmo, ou a falta de uma boa comunicação. Muitas vezes essa falta de uma boa comunicação vem de não ter aprendido como falar do que sente, como falar do que pensa. Outras vezes, quando fala, não fala respeitosamente, considerando que você está falando com um outro, que um dia você disse que amaria eternamente, que prometeu, que fez juras de amor, enfim. O que aconteceu agora, né? E a gente vai falando mais sobre isso por enquanto. Ô Abinal, o que você tem para contar para a gente? Pois é, Darleide, eu tenho para contar que é o seguinte, a gente sabe, entendendo, né, o que a gente vive nesse momento, esse grande conflito que todos nós enfrentamos diariamente entre o bem e o mal, escolhas. E mais cedo ou mais tarde a gente vai colher as consequências dessas nossas escolhas, boas ou ruins. E dentre tantas escolhas, a gente fica se perguntando muitas vezes, né? Por que o casamento, essa instituição divina, é tão atacada pelo inimigo de Deus? A gente sabe que quando o inimigo ele consegue destruir uma família, isso vai refletir em uma sociedade como um todo. Uma família destruída vai refletir na vizinhança, vai refletir na sociedade, e quanto mais ele conseguir, mais o objetivo dele vai sendo alcançado. Por isso nós devemos entender, primeiro de tudo, que vivemos um grande conflito entre o bem e o mal. É um conflito que existe entre o casal, uma discussão aqui e ali, às vezes coisas pequenas, né? Como, vamos sair, não vamos ficar em casa, vamos fazer o quê? Ou, você não esqueceu de lavar a louça, esqueceu disso, aquilo. São conflitos pequenos, mas que vão minando também. Mas quando vem aqueles grandes conflitos dentro do lar, é que a gente tem que saber, entender realmente que não é apenas algo ali entre o casal, mas sim que vem de fora, um ambiente externo que traz muitas vezes, trazido muitas vezes pelo inimigo de Deus para tentar destruir mesmo. E a partir do momento que a gente entende esse grande conflito que nós vivemos, capítulo 10 da revista Céu ou Inferno, ele fala sobre o grande conflito entre o bem e o mal. E quando nós entendemos realmente isso, como tudo funciona, a gente consegue lidar melhor com essas situações, buscando forças do alto, buscando forças do céu.
E se você quer buscar mais forças em Deus para resolver os conflitos que você está vivendo hoje dentro de casa, sejam financeiros, seja talvez pelo ciúme que vem minando aí o seu relacionamento, talvez outras situações também que vem tirando o sossego, a paz e até fazendo com que não queiram mais conviver juntos, busque a ajuda de Deus, busque a ajuda do alto, porque é somente com Deus que a gente vai conseguir vencer e enfrentar esses desafios do dia a dia, tá bom? Entre em contato com a gente, peça agora a revista Céu ou Inferno e faça do seu lar um pedacinho do céu. O telefone já aparece aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Marcou? 0, operadora 12 21 27 31 21. Peça agora mesmo e vai chegar gratuitamente na sua casa, graças aos anjos da esperança. Muito bem, seu Abinal Júnior. Daqui a pouquinho, este moço vai voltar com umas conversas aí pelos corredores da Novo Tempo com alguns dos casais, falando como eles lidam com conflitos. Desculpa. E aí nós vamos para esse intervalo, é o tempo de você ligar para a gente, pedir a revista Céu e Inferno. Gente, vamos estudar a Bíblia, vamos nos aprofundar sobre temas que são totalmente necessários para uma experiência cristã profunda. 21, 27, 31, 21, nós vamos e voltamos com você, até já. Assunto de hoje aqui no Seu Entre Família, falando sobre os principais conflitos dentro do casamento, mas não vamos falar só de problema. A gente vai falar sobre solução para esses problemas. Talvez você está enfrentando alguma situação difícil aí no seu casamento, talvez até pensando na separação, divórcio. Não dá mais, não estou conseguindo lidar com isso, com aquilo. Calma, espera, respira. Olha para o alto, assista aqui a TV Novo Tempo, Entre Família até o final, e aí você vai tomar uma decisão sábia, tá bom? Com a orientação de Deus, ok? Então tá bom, mas eu quero chamar um quadro, mas antes de chamar esse quadro aqui, eu quero chamar os meus amigos para... no chazinho. Justo agora que eu ia repetir o chá. Que isso, olha que coisa bem boa. Ó, então faz assim, enquanto você vai vamos pra lá, Márcio? reabastecendo a xícara. Não sei se você quer o seu chazinho, mas eu quero. Tá bom, chá de Esse eu camomila. tenho certeza de que não é de camomila. Não, com certeza eu não levaria. A Darlene tá tomando, eu não não é estaria de camomila, tão viu? simpática com a produção, tão querida. Márcio, fica à vontade. Naquela poltrona ali, ó, pra eu ficar mais de frente com Rafael. você. Rafael, né? É isso, vem. Eu mudei, eu troquei o nome? Ele nem percebeu. Não percebeu, né? Não. Tá tudo certo. Ele nem percebeu. Tranquilo. É verdade. Mas, gente, convidei vocês aqui, enquanto a Leide toma o chazinho dela, para juntos assistirmos a um Fala Povo diferente. Quer entender mais? Confere agora com a gente. Fala, minha gente, resolvi fazer um Fala Povo diferente hoje. Não fui às ruas, preferi ficar por aqui mesmo na Novo Tempo e vir ao departamento que mais tem crescido na Novo Tempo, que é o departamento da web, para conversar com alguns amigos aqui e entender um pouco do que a gente está conversando aí no estúdio, sobre os conflitos, as tretas que rolam dentro do casamento, porque aqui eu sei que tem algumas pessoas que são casadas há mais tempo, há menos tempo, tem filhos, não tem, e acredito que seja um ambiente muito legal. E eu já vi de longe lá um casal aqui que é o Fabrício e a Rafaela. Tudo bem, casal? Tudo bem. Tudo certo. Conta pra gente aqui quanto tempo de casados vocês têm. Nós estamos com 1 ano e 7 meses. Lua de mel ainda, gente. 1 ano e 7 meses. Acredito que nem treta deve ter dentro do casamento. Tem ou não tem? Às vezes, tem. Às vezes ele tem. Por quê? Quais são os principais motivos de tretas aí no casamento, ô Fabrício? São 2 pessoas diferentes, né? Personalidades diferentes, tempo diferente. Então, às vezes, o tempo de um não bate com o outro. Às vezes ela quer que eu faça as coisas num tempo e eu acabo não fazendo. Naquele tempo certo, não, às vezes eu dou uma enrolada, então às vezes dá esses atritos, mas são as diferenças, né, que às vezes fazem essas coisas acontecerem. Verdade, sei bem como é que é isso, viu? Às vezes dá uma enroladinha aqui, outra ali, deixa pra depois, aquela louça pra lavar, né? E quais são, Rafa, os principais motivos ali que você encontra? Então, como ele já falou, né? Às vezes a gente tem sempre essa troca, né? Essa parceria de um fazer uma coisa, outro fazer outra, e às vezes, lava uma louça aqui.
limpa tal coisa ali, aí demora no tempo dele, aí eu já quero logo as coisas tudo prontinha, tudo arrumada, e às vezes acontece esses conflitos por conta disso. Entendi, porque são pessoas diferentes, vindo de realidades diferentes, lares diferentes, e quando se encontram, por mais que seja no comecinho do casamento, né? Tem aquele atritozinho até que tudo vai se moldando aos poucos, mas digo que as tretas vão continuar, viu? Vão continuar, vão só aprender, a gente vai aprendendo a lidar um pouco melhor com elas, mas vocês já passaram bastante tempo sem se falar por causa de algum conflito entre vocês? Não tanto, né? Acho que o máximo que a gente ficou, assim, sem se falar é à noite, dormir. No outro dia acorda já meio assim, se estranhando. Mas depois do café da manhã a gente se resolve. Então eu acho que foi o máximo, assim, da gente ficar sem se falar. Entendi. E qual a melhor forma que vocês encontram para resolver esses conflitos? Eu acho que a gente entender, procurar aprender como que é a personalidade um do outro, entender ao outro, eu acho que faz toda a diferença, porque cada um tem seu tempo. Às vezes a gente precisa resolver alguma coisa na hora, às vezes a gente precisa esperar um pouco até que os ânimos acalmem, ela precisa pensar nas coisas dela, eu preciso pensar nas minhas, e aí depois resolver. Eu acho que esse entendimento, esse aprendizado faz toda a diferença na hora de resolver esses conflitos. É verdade. Vocês são casal novo ainda, casados há pouco tempo, não têm filhos ainda. Agora indica pra gente aqui da web alguém que tenha talvez casado há mais tempo e que tenha filhos também. Quem que vocês indicam, Fabrício? Filho, né? Acho que nesse contexto, o Anselmo. Acho que o Anselmo é a pessoa ideal. Beleza, obrigado, viu, casal? Deus abençoe vocês. Então, o Anselmo foi o escolhido da vez. Bora lá conversar com o Anselmo. Eu sei que ele tem um filhinho, o Theo, de 6 aninhos de idade. Cara, não tem pra onde você correr, viu? É aqui mesmo. Tudo bom, Anselmo? Tudo bem. Beleza. Cara, são quantos anos de casamento? São 15 anos de casado. 15 anos. Passou por essa fase inicial do Fabrício, adaptação no começo. E agora com 15 anos, acredito que não tenha mais aqueles conflitos, né? Não tem mais briga, tá tudo resolvido, tudo certo, é isso? Só que não. Tem sim, tem. A gente resolve de outros jeitos, mas tem. A gente, acho que ao longo do casamento você vai descobrindo, né? Muda os motivos, porque a gente entende melhor um ao outro, né? A gente abre mão de algumas coisas em prol do outro e aí se adapta. Então a gente descobre muitas coisas e evita conflitos. Mas sempre surge, é verdade, ninguém é perfeito. E agora vocês que têm o Theo de 6 aninhos, menino lindo demais, beijinho aí pro Theo. A esposa é Estela. A Estela, né? A Estela que trabalha aqui também na Novo Tempo, no departamento da Escola Bíblica, né? Então, fala pra gente, você que vem de uma criação, a Estela que vem de outra criação, na hora de trazer essa educação para o Theo, surgem conflitos também? Sim, só que a gente meio que não deixa transparecer para ele, porque a gente conversa antes, né? Chega em um acordo, aí lógico que nesse acordo a gente vai entrar em algum conflito ou outro, mas e aí a gente chega em um comum. Só que o conflito mesmo ele vem na hora de executar isso, né? Porque não é tão simples quanto planejar. Na hora de executar, a gente vai se estressar, a gente vai encontrar alguns entraves. O meu filho tem TDAH, então complica mais ainda a situação. Às vezes um cansaço da parte de um, cansaço da parte de outra, e acaba que a gente não consegue executar da forma. Aí, você não fez o que a gente combinou. Aí vem um conflito. Mas vocês resolvem de que forma para poder não discutir até na frente dele e tudo mais? O diálogo, nós dois, tete a tete. Geralmente ali antes de dormir. A gente até criou um momentinho lá da gente que faça uma reclamação, né? Reclame aqui. Reclame aqui. E aí, geralmente a gente faz à noite ali na cama, já perto de dormir já. E a gente pode falar, e fala. E a gente fica aberto a escutar o outro e a gente vai melhorando. Legal, muito bom, Anselmo. Obrigado, viu, cara? Tem alguém que você indica pra gente bater aquele papinho agora pra entrevistar? Tem. Tô digníssima. Que isso, cara? Não! A esperança. A esperança, olha ali, ó, tá até aparecendo ali no cantinho. Trabalha nas artes da esperança. Cara, é sério isso? Bom, missão dada é o quê? É missão cumprida, né? Então vamos lá, falar com a Esperança. Mas não sei se eu falo com ela como Esperança, se eu falo como Eliane, a minha esposa. Acho que eu vou falar como Esperança, acho que vai ser melhor. Olá, Esperança. Oi, Avinal, tudo bem? Tudo bem, ó, ela falou como voz da Esperança, então tá tudo certo. O
que você quer? Não. Não, não é como esperança mais, viu? Tem conflitos no casamento ou não tem? Vocês estão com tempo? Não, não tá com tempo e tem alguém pra você indicar? Você mais sensato. Eu acho que você pode falar com o pastor Lucas, ele senta mais pra lá pra frente e eu acho que ele vai te ajudar. É? Eu vou seguir o conselho da esperança, vou falar com o pastor para saber se no lar de um pastor existem conflitos também. Esperança, obrigado pela dica, viu? Vou seguir o conselho dela porque eu não sou bobo nem nada. Mas antes de falar com o pastor, eu volto aí no estúdio e daqui a pouquinho eu volto para saber se tem conflitos no lar de um pastor também ou não. Volta daí. Você Homem sensato, Você né? ficou meio tonto assim. Hoje você viu até a câmera deu desfocou, embaçou e ele assim, e agora? O que eu faço? É isso mesmo. O que você quer? Eu vou falar com ela. O que você quer? Hã? Se ela pergunta isso no vídeo, Você vê? gravando, Você vê? imagina nos Parei, deixei ali. O que você quer? O que você quer? Tem conflito no casamento? Não fala. E Tem ela já tempo? falou, tem tempo? Tem É. É, Eu falei, não Eliane, tem brinquedo tempo. não. Muito bem. Daqui a Sentiram, pouco então né? tem a segunda parte. Tem a segunda parte. Ai. Ô, Rafael, Sim. a gente escuta isso com muito bom humor, que bom, mas assim, nem sempre é carregado no humor no dia a dia. Por exemplo, o primeiro casal disse que o máximo que ficou sem se falar foi o tempo da noite, afinal estavam dormindo, mas logo resolveram pela manhã. Há casais que enfrentam dificuldades tamanhas que ficam dias sem se falar. Qual o significado do silêncio diante de um conflito a ser resolvido? Poxa, Darleide, eu posso dizer que não é um significado só, né? E queria também até falar que acho que o Shakespeare foi o primeiro que falou que a vida é sempre uma aprendizagem. Então a gente também está aqui aprendendo, né? Eu tenho visto casais altamente estressados, sabe? Chega do trabalho com a cabeça cheia, com o estômago vazio, o intestino cheio, a bexiga cheia, já se jogar uma gota d'água explode, né? Então eu falo para o pessoal, a base, né, é o Maslow, né? Olha, chega em casa, vai se cuidar, mas tem as crianças. Atende as né? necessidades básicas primeiro. Isso, vai no banheiro, vai beber água. Como é que você quer chegar em casa e debater sobre as finanças da família se você está com vontade de ir no banheiro urinar? Primeiro se resolva, né? Mas tem as crianças. Criança, se não for neném pequenininho, ele quer mamar, ele abre a boca, ele mama na hora. Depois a gente cresce e fala, filho, aguarda um pouquinho, papai vai ali, mamãe vai ali, vamos me cuidar, né? Então, depois do jantar, aí sim, vamos sentar, conversar, trocar ideia, ou assistir um filme abraçadinho, né? Então, o estresse atrapalha, né? A cabeça ocupada demais, muito nervoso, muita dificuldade atrapalha. A gente tem que ter o nosso próprio tempo, viver dedicado, né? Olhando para o outro o tempo todo também não dá. A gente tem que cuidar da gente. E aí que isso é bem amplo, né? Pode ela estar cansada, ele estar cansado, isso não tem como dar certo. Pode um estar cansado e o outro está bem, isso não tem como dar certo. Mas quando a gente começa a expressar os nossos sentimentos, já vem da terapia cognitiva comportamental, né? Olha, eu estou me sentindo cansado, mas eu sei quando eu estou me sentindo cansado. Primeiro eu tenho que identificar em mim, né? Olha, foi difícil o dia, eu estou cansado, eu vou descansar, depois a gente conversa isso, né? E o que não dá para deixar passar dias também, né? Sem resolver aquela situação. Greve de silêncio, né? Isso, a greve de silêncio acho que é um dos piores, que daí ficam como se fossem dois estranhos dentro de casa. Um aqui, outro lá, e passam pelo outro, mal se fala. Então, um tempinho para poder baixar um pouco, quem sabe, aquela adrenalina que está chegando do trabalho e tal. A raiva, a emoção. E até se conhecer nesse ponto de o outro, quando está com fome, já fica mais estressado. Então, vamos comer primeiro, né? Vamos acalmar os ânimos aqui. Lá em casa, eu já entendo. Eu, quando estou com fome ou não, sou mais de boa. A Eliane, quando ela está com fome, ela já fica mais agitada. A gente já vai lá, amor, come alguma coisinha primeiro e tal. Aquele dia que você conversou com ela ali. Ali ela estava com fome? Tava perto do horário do almoço. O que você quer? Não, mas é o beijo, amor. É uma linda, isso é brincadeira. Mas e quando tá com TPM também, a gente tem que entender, né? Uhum. Mas essa história de ficar muito tempo sem se falar é muito prejudicial, esfria demais o relacionamento e acredito que até a intimidade do casal vai sendo prejudicada, né? Machuca, viu, Abinal? Tanto por um lado, né?
o não ter o controle das palavras junto com os sentimentos, explodir, né? A briga, né? Gritar, né? Brigar é ruim, quanto se afastar e o gelo, né? De ficar calado também. Então, respire fundo, se alimente, beba água, pensa no que eu estou sentindo. Fala, olha, minha companheira, meu companheiro, eu não estou bem para conversar isso aí, mas eu gostaria de conversar. Afinal, a gente não nasceu sabendo isso e vamos piorar a situação, não crescemos aprendendo, nem em casa e nem na escola. Aprender as palavras aí são simples. Na vida adulta não existe o é só, tá? É só fazer isso que está resolvido. A gente não está aqui para falar, é só fazer isso que a gente resolve todos os casais do Brasil. Mas se a gente falar, eu estou me sentindo triste. Eu lembrei um exemplo. Eu falo às vezes para os meus pacientes, um dia eu cheguei no trabalho assim, ó. Né? Assim, na verdade, não sei, né? Testa assim, franzida. Né? E aí, era 10h30 da manhã, a coordenadora, o pessoal, Rafael, tem que atender um paciente lá, mas o pessoal não está muito, você não está bem hoje, né? Como assim não estou bem? Você não está bem, Rafael. Não, eu estou bem. Porque essa cara? Mas que cara? Aí eu olhei no espelho, sala, né, de atendimento tem espelho, e cara, não, eu não tô, você tá bravo? Não, não tô bravo. Tá nervoso? Não tô, né? O que você tem? Eu tô cego. Eu tô cego, mas se preocupa não, na hora do almoço eu vou levar minhas filhas na escola, eu pego meu óculos, eu esqueci o óculos, você só tá cego, só. Você vê, então quando a gente fala, o que a gente tá sentindo, pra gente mesmo, a ansiedade diminui. Isso é lá da TCC, né? A ansiedade diminui. Eu tô me sentindo cego. Quando a gente expressa pro outro, a confiança do outro na gente aumenta. Então, até um dos segredos aí da TCC é esse. Expresse o seu sentimento para você mesmo, expresse o seu sentimento para o outro. Né? Isso ajuda muito a saber o que a pessoa está sentindo. De repente, a pessoa está fechada assim, com o braço cruzado, de repente ela está com uma cólica intestinal, uma cólica menstrual, aí está assim, não está brava, está só com dor só. Né? Claro que isso influencia no emocional, mas poder explanar e conversar a respeito disso é bem positivo. Para você contar para o outro, você precisa saber de si, né? Prestar Autoconsciência. atenção. Se é um sintoma físico, se é uma dor, um incômodo, fica mais fácil. Mas mais difícil é quando trata-se de alguma ferida emocional, de algum sofrimento seu, que às vezes você não para se perceber, para dar conta, para alinhar com o outro. Eu não estou bem, eu não me sinto bem, hoje é um dia difícil, hoje... E o outro já baixa a guarda, a temperatura no ambiente melhora e aí os conflitos se tornam menos difíceis de serem resolvidos. E até você tocou nesse ponto aqui, que eu acho que é muito interessante, eu aprendi isso também ao longo da vida de casado, que quando o outro fala, tipo, você vê que não tá bem, mas não quero falar agora. Não, mas fala, o que foi? Não, deixa, depois a gente conversa, não quero falar. Não, fala, eu quero saber o que você tem e tal, fala, não sei o quê. Eu não Tá chateada comigo, o que eu fiz? Não quero falar agora. Fala, e aí, se você insiste, menina, aí pronto, aí, porque a outra pessoa às vezes está chateada com alguma situação, mas não quer explodir naquele momento. E a gente às vezes vai naquela, instigando, até que a pessoa explode, causa uma briga. Aí você aprendeu, o que você faz hoje? O que eu faço? Abraça, Isso, acolhe, é isso mesmo. Respeitosamente. Respeitar o momento do outro, né? Se viu que a pessoa, no caso minha esposa, vi que ela está chateada comigo de algum motivo e não quer falar naquele momento, eu respeito. Espero ela acalmar, baixar. Nós percebemos. Espero ela acalmar, baixar para num outro momento a gente conversar. Que se tentar, não, agora fala, eu quero saber. Pronto, estraga tudo. Percebemos que você E vice-versa, respeita rapidinho. dois lados. Bem legal, bem legal. E, gente, assim, muitos dos momentos difíceis não resistem a uma... Assim, vem cá, tá? Isso é verdade. Quer falar agora? Mas só deixa eu te dar um abraço. Gente, um abraço, eu acho que... Puxa. Sustenta o mundo e faz desmoronar, né? Vem cá, que eu quero falar com vocês sobre algo que é, assim, do nosso coração, transborda, assim, de alegria, de vontade, de um desejo imenso de que você estude a Bíblia. Por favor, estude a Bíblia. Céu ou inferno? O que você sabe sobre predestinação? Tem gente que diz assim, parece que eu nasci predestinado para sofrer. Outros dizem assim, eu tenho certeza, fui predestinado para ser pobre. Outros dizem assim, eu fui predestinado para ser rico e feliz. Qual é a predestinação? Existe predestinação? Você está predestinado à salvação, ao céu ou ao inferno?
que a Bíblia diz sobre isso, para além do que eu acho, do que eu penso, do que eu digo, é a Bíblia. Então, vamos estudar sobre esse assunto. Vamos estudar, por exemplo, também, se é possível pagar um pedágio para ir para o céu. As minhas boas obras, como eu sou uma pessoa boazinha, queridinha, isso garante que eu entre no céu? O que entender sobre a graça, o que entender sobre Jesus ser a porta de entrada no céu e sem passar por Jesus não tem como chegar lá. É preciso que você considere este e outros temas que são absolutamente fundamentais para que você diga: eu sou um cristão, conhecedor da vontade de Cristo, do ministério de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo por mim. Liga pra gente agora e começa a estudar a Bíblia. Primeiro, você vai se tornar um aluno da escola bíblica. Já são mais de 2 milhões e meio de pessoas. É muita gente, Abinal. 2 milhões e meio de pessoas já matriculadas na escola bíblica. Isso do Brasil e de outros lugares também. Pode se inscrever também, fazer os nossos cursos online. Tem curso para todo mundo, para todos os gostos, para todas as idades. Tem para criança, para adolescente, para gente grande. Tem sobre saúde mental, saúde física. Tem sobre Bíblia. Vamos estudar sobre Daniel, Apocalipse. E esse aqui, ó, o mais novo estudo. Céu ou inferno, salvo ou perdido, tem a ver com seu destino eterno. Vamos lá? Bíblia na mão, esse guia de estudos na outra mão, lápis para você anotar, estudar, fazer perguntas. Devolve para a gente os questionários respondidos e vai receber em casa também a certificação da Escola Bíblica da Novo Tempo. Torna-se aluno, comece a estudar teologia com a gente no 12 21 27 31 21. Não vai pagar nada por isso, já está tudo resolvido. 12 21 27 31 21. Eu disse tudo ou falta alguma coisa, Binal? Eu acho que é isso, viu? E só reforçando, você de casa, se não pediu ainda, peça agora, tá? Aproveita o intervalo, 4 minutos, a gente vai ali não, vamos ficar aqui mesmo, beber uma aguinha enquanto você se hidrata aí também. Pega o telefone, liga pra cá e já a gente está de volta, trazendo muito mais aqui no seu Entre Família. Muito bem, meus amorzinhos, estamos voltando aqui no seu Entre Família, hoje falando sobre casamento e seus conflitos, como lidar, como aprender, como se recuperar de um conflito. Tem até uma interação por agora, vamos que vamos saber o que disseram aqui pra gente? Joga na tela, produção, a Ana Paula, lá de São Paulo, Abinal. Olá, gostaria de saber como posso lidar com os conflitos no casamento quando meu marido não quer conversar sobre o assunto. O que devo fazer? E aí, Rafael? É comigo? Bom, vamos lá, né, Ana Paula? Existem momentos para conversar. Como a gente falou anteriormente, não dá para ficar muito tempo sem tocar no assunto se esse assunto é importante. Mas o seu marido tem direito de, agora não é hora de conversar. Então, é possível perguntar para ele, olha, mais tarde a gente pode conversar? Ou amanhã, ou quem sabe num passeio, numa caminhada, né? A gente vai caminhar, respira fundo, relaxa, o cérebro já funciona melhor com isso, né? E quem sabe aí pode ser abordado o assunto, sim. Sabe que eu também considero que muitas vezes a comunicação ela vai se dar noutros termos. Porque nem sempre o outro estará disposto a falar ou eu mesma estarei disposta a falar, enfim, em função do momento, como nós dizíamos anteriormente, né? Estou a fim de falar. Há aqueles que não gostam de falar, guardam tudo, implodem, mas não falam. Mas eu acredito que uma via de comunicação em que eu pelo menos exponha o meu sentimento, a minha queixa, sem esperar que o outro fale, sem esperar que o outro me faça uma devolutiva imediata. Então assim, olha, eu sei que você não tem nesse momento vontade por qualquer motivo que seja, mas eu gostaria que você me ouvisse. Eu vou te dizer, e aí ser sucinto, escolher bem as palavras, ser objetivo, mas se o outro não quer conversar, ou seja, em resumo, se não é um diálogo, precisa pelo menos que você o informe, né? Que o outro saiba. Ah, mas ele sai e não quer falar. Escreve para ele uma cartinha de próprio punho, manda uma mensagem, um áudio, alguma coisa, solta uma pipa, uma bomba não, mas comunica alguma coisa, entende? Porque às vezes o outro vai ficar ali amadurecendo, pensando, e aí aquilo vai dar algum resultado. Penso eu que isso funciona, pelo menos na minha vida. Até eu conversando. Mas com meu marido, ele é afim de diálogo sempre. Isso é importante. Até eu conversando com alguns casais,
principalmente as mulheres, elas falam, eu não tenho discussão no casamento porque eu brigo sozinha. Ele fica quieto e eu brigo sozinho, eu falo, dá até raiva. Eu falo e ele fica quieto na dele e tal. Mas a perspectiva dela é provocar. O que eu estou dizendo é mais de informar. Isso. Você saberá do que eu sinto, do que eu penso, e aí você vai decidir o que vai fazer com isso. Mas não ficará um silêncio e eu quero conversar e meu marido não quer. Às vezes não é uma conversa, às vezes é só um monólogo respeitoso, mas que traz, vai carregando nisso, um sentido para o outro refletir. Em algum momento essa criatura vai acordar para a vida, Rafael. Precisa, né? Sim. Precisa acordar para a vida. Eu observo em consultório, às vezes, tanto esposas quanto maridos trazerem isso, né? Ele não fala comigo, né? Mas, na verdade, ela quer alguém para brigar mesmo, né? Não é um debate, não é um embate, não é uma troca de ideias, quer alguém para brigar. Por quê? Porque cresceu assim. Porque veio de exemplos de pais que eram assim. Eles resolviam as coisas, era no grito, no atirar objeto no outro, né? Então, ele não quer fazer essa brincadeira, esse jogo, ou isso que eu chamo de amor comigo. Mas amor não precisa ser isso. Então, quando a gente pega uma queixa dessa, a gente vai buscar de onde você tirou que é assim. E aí a gente sempre chega lá na infância, chega no primeiro namoro, no primeiro relacionamento, né? E aí a gente vai falar, mas pode ser diferente. O que o outro parceiro propõe? Isso. Tá? Então dá para olhar por cima, dá para amaciar e dá para modificar. Pessoas são modificáveis. Elas têm que querer, claro. Graças Sim. a Deus. E é legal esse ponto. Não quer conversar agora? Tá, mas vamos marcar um horário para conversar então. A gente precisa conversar. Não tá bem agora? Então a gente pode fazer uma caminhada, pode sair, pode fazer alguma coisa, marcar algum momento para poder conversar, para que seja discutido. E de novo, não é obrigar sozinho. Não, de jeito nenhum. Não é, só eu brigo sozinho. Não é brigar sozinho. Não. É escolher quando, momento adequado, jeito adequado, mas vai comunicar. O outro vai saber do que está acontecendo com você e isso pode facilitar o caminho. Mas também, muitas vezes, vai ser necessário uma intervenção de vir um terceiro que vai ouvir, que vai pontuar para um, para outro, que vai fazer os dois trabalharem juntos na direção de haver um crescimento nessa educação do conjugal. Um foi criado com um pai e uma mãe, dizia assim, cala a boca, engole o choro, não fala nada, não falava. A outra falava, chorava, casou. Tem um que não fala, tem outro que fala muito. Então, os dois precisarão ser educados para que essa convivência seja, de fato, produtiva, né? E é assim que é, casamento sem comunicação, de alguma forma. Não tem como ir muito longe, minha gente. Verdade. A não ser que os dois não falassem nada. Aí não fala nada, tudo bem. Fala nada, pronto, vai embora, né? Estão casados há 120 anos, qual é o segredo? Não fala nada. A vida que segue, né? Mas, seguindo até esse conselho aí, Darleide, a gente vai continuar aquele VT, né, que a gente estava passando ali. Que eu segui o conselho. Que eu segui o conselho da esperança e fui conversar com pastores. Será que o pessoal entende? Vai ver que tem alguém chegando por aí, ó. É verdade. A Eliane, esposa do Abinal, ela faz o trabalho digital da esperança. Então, a voz da Eliane é a voz da esperança. Sabe aquela menininha bonitinha que aparecia ali no VT também? E já apareceu por aqui com a gente no Entre Família. Aí ele fica assim, entre a esperança e a Eliane. A esperança e a Eliane. É verdade. Ela é minha esperança. A esperança é Jesus, mas ela... é a voz. É a voz. Gente, vamos lá então acompanhar a segunda parte do VT? Bora conferir. Sendo um homem sábio e seguindo o conselho da esperança, e da Eliane também, claro, eu vim aqui ao departamento de evangelismo da Web para conversar com o pastor Lucas. Mas vocês podem ver daí, ó, que tem outros pastores aqui também, viu? O pastor Natanael, ele que cuida também da parte de evangelismo aqui da Web. Pastor Éder, Arauto, e aí, pastor, beleza? E o pastor Lucas também, trabalhando nessa parte de evangelismo aqui da Web. Pastor, eu ouvi dizer, até os amigos ali podem confirmar se é verdade ou não, que em casa de pastores não tem conflitos. Ah, rapaz, isso é uma tremenda de uma mentira. Com certeza. Pastor não mente não, né? Então ele fala a verdade. Tem conflito mesmo, tem conflito. Agora, pastor, quais são os principais motivos de conflitos na casa de vocês? Eu acho que o fato de, em primeiro lugar, né, nós sermos uma família ministerial não nos coloca como imunes
a esses certos tipos de problema. Eu acho que isso até é um fator de exposição ainda maior. Por exemplo, algumas pressões que você pode adquirir ao longo do ministério, a expectativa das pessoas também. Mas eu acho que o segredo é justamente você ser parceiro de quem você escolheu para sua vida. Então, eu acho que isso é o que vai te fazer passar melhor por essas situações quando elas aparecerem ali. Legal, entendi. Agora, pastor, eu vi aqui na sua mesa a revista Céu ou Inferno. Olha isso, gente. A revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno, que é o material que a gente está oferecendo, divulgando nesse mês, falando sobre esse grande conflito. Agora, pastor, a Bíblia, ela dá-nos a entender que o nosso lar, ele tem que ser um pedacinho do céu. É isso. E a gente vê que o inimigo de Deus, ele vem tentando destruir essa instituição divina de várias formas. E o conflito é uma delas, né? Como a gente pode lidar com esse conflito dentro do lar, entendendo o grande conflito que a gente vive pessoalmente também? Sim, eu acho que existem as coisas primordiais, mais necessárias, né? Que todo mundo acho que já sabe muito bem desse caminho. Estudo da Bíblia, oração, acho que isso é primordial. Mas você criar um ambiente onde você tenha empatia pelo próximo, acho que isso ajuda bastante. Você respeitar também ali os momentos de tensões, eu acho que isso ajuda bastante também. Talvez ali de cabeça cheia, né? No momento ali do conflito não seja o melhor momento para você resolver algumas situações, e eu acho que é sempre também respeitar a pessoa, principalmente com as palavras, né? Porque as palavras, às vezes, mal colocadas ali, podem trazer algum tipo de prejuízo muito maior. Então, acho que essas coisas mais básicas, junto com a questão espiritual, pode ajudar bastante a passar por esses momentos. Verdade. Pastor, muito obrigado, viu? Obrigado aos outros pastores ali também que interagiram com a gente bastante. Mas, fica o convite para você de casa. Se não pediu ainda, peça a sua revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno. A escolha é sua, viu? De pedir esse material, de fazer com que a sua casa seja um pedacinho do céu aqui na terra. Conflitos todos nós temos. Temos que saber como lidar com eles, como resolvê-los e sempre buscando a orientação de Deus, que é o que esse material te ajuda, te indica através da Bíblia. Ele te leva à Bíblia para que você estude e busque fazer do seu lar um pedacinho do céu também, entendendo esse grande conflito entre o bem e o mal que nós vivemos. E a gente volta aí nos estúdios. Legal, reforçando esse convite aí, viu? Peça a revista Esperança, Céu ou Inferno. Entenda o grande conflito que nós vivemos. E quanto mais perto de Deus a gente se aproximar, a gente vai conseguir vencer. E o grande conflito é o pano de fundo da nossa experiência de Como um vida, todo, né? A gente mesmo. fica assim, falando de conflitos, de casais, das feridas emocionais, mas o que realmente grita é que somos pecadores. Então, dois pecadores juntos são dois pecadores em potencial de causar mal um na vida do outro. Estragos. Então, a gente precisa de Jesus, nós precisamos do Espírito de Deus, nós precisamos de sabedoria. E isso a gente vai encontrar na palavra, na revelação. Este não é um estudo sobre casamento, é sobre o grande conflito. E aprendendo sobre o grande conflito, a gente se dá conta da necessidade da graça e do socorro divino. Porque tem muito casamento que será salvo, não porque fez terapia, mas porque quebrou seus pés de Jesus, entregou o coração e se converteu. Marido bom é convertido. Esposa boa é uma esposa convertida. Casamento de sucesso é um casamento onde Jesus reina. Se não for assim, a gente fica ali usando band-aid daqui, da colar e vida que segue. Vida que segue mal, né? Mas, amores, vamos agora ao Na Prática, produção? Pode ser? Então vamos lá, conflito e solução. A gente vai jogar aqui alguns conflitos e o Rafael vai falar para a gente sobre o que pode ser a solução. Conflito sobre a gestão das finanças, nós falamos inicialmente, né, Rafael? Sim. O que pode ser? Como é que gere as finanças quando ela tem sido ali um motivo de discórdia? Darleide, se a gente for pensar em casais que ainda não se casaram, eu aprendi com um casal muito querido, há muito tempo atrás, que primeiro resolvam suas dívidas, depois junta as contas bancárias. Mas se entrar um com muita dívida, outro com muita dívida, com duas contas negativas no casamento, isso, sabe? Tem como dar certo? Tem, mas vamos primeiro resolver. Né? É tão mais fácil, mais viável. Tá? Agora, se o casal já é casado e está numa questão de dívidas, numa questão de gastos excessivos, pode fazer uma planilha, né, para começar, e pode debater essa planilha, buscar cortar gastos desnecessários, conversar sobre esses gastos,
tá? Conversar inclusive com o assessor financeiro, que é o gerente do banco, né? O psicólogo entra por aí, assim como a gente também trabalha com um pouquinho com a nutrição, mas na hora que tal procurar um nutricionista, né? Então, gerenciar as finanças é muito importante. Uma vida simples, uma vida humilde é muito importante. O que a Darlene estava falando, né? A fundação de um casamento, quando está pautada, né? Em Cristo mesmo, a gente faz uma fundação de concreto e ferro ali, que ninguém vai derrubar o que foi construído em cima, não. Agora, se começa errado, né? Vai ser muito complicado. A questão do band-aid que vocês falaram. Então, seja antes, seja durante o casamento, deve-se haver um equilíbrio para não ficar esse cabo de guerra aí. Relação ganha-ganha. Rafael, você disse uma coisa tão interessante e até incomum de se ouvir nos dias de hoje, que é assim, uma vida simples. Quantos casais estão brigando por má gestão financeira, também no aspecto de que é uma loucura atrás de fazer. Outro dia um casal me dizia assim, estão bem, razoavelmente bem, mas assim, nós queremos trabalhar, empreender um negócio novo, assim, porque a gente quer ter mais dinheiro para ajudar na obra de Deus. Mas vocês têm filhos pequenos, vocês têm uma dinâmica aí que vocês precisam olhar. É nisso que vocês querem investir toda a energia da vida, vocês podem se perder. Porque tem uns chamados no mundo que é de você ter e você conquistar e não tenha vergonha de ser próspero. E aí o discurso da prosperidade às vezes mata um relacionamento que precisa de fôlego, tempo, calma. Às vezes é melhor uma comidinha simples, um jeitinho simples de viver, mas vocês estão juntinhos, sabe? Isso faz a diferença também. Então, muito bom você trazer isso para a gente pensar menos, um pouco menos. Menos é mais. A gente não está falando de escassez, porque a escassez é uma outra ponta do problema, né? De você viver assim numa falta imensa e começa a sentir as necessidades básicas desatendidas e isso prejudica também o andar das coisas. Mas mesmo assim, quando está em Cristo, é possível. Eu já passei por momentos bem difíceis com relação a esse tema, mas passamos em paz. Jesus faz a diferença, gente. Mais uma aqui, ó. Vamos lá, próxima que chega, Qual a desacordo sobre a educação dos filhos. Até foi um dos pontos trazidos na reportagem anterior ali, né? Onde ele falava que veio de um tipo de criação, era de outro, e os dois tentando, e gerava alguns conflitos, e gera conflitos dentro desse ponto, né? Gera sim, afinal. Os pais da mãe, né, do casal, a educaram de uma forma, os pais do pai o educaram de outra forma. As famílias são todas diferentes e os filhos serão uma mistura, espera-se, do que se aproveitou da boa educação da mãe e da boa educação do pai. E as partes ruins? É melhor não levar para as próximas gerações, não, tá? Mas não dá para a gente falar, olha, a minha educação foi perfeita ou a sua foi perfeita. Toda educação tem problemas, né? Mesmo os pais sendo professores, ou psicólogos, ou doutores de qualquer tipo, toda educação tem lá seus problemas, seus positivos, seus negativos. É interessante o casal conversar. Olha, eu cresci ganhando sempre um sorvete quando eu fazia a tarefa de casa. E aí o outro fala, eu cresci levando uma surra cada vez que eu não fazia a tarefa de casa. Então dá para chegar num meio termo para entender que tipo de filho os pais vão educar, tá? E aí a gente vê filhos bem educados, porque os pais deram educação e eles aceitaram a educação e se tornaram, então, pessoas bem educadas. Filhos mal educados, que os pais ou não deram educação direito, ou ele não pegou direito, não processou direito, e isso vai ter alguns problemas, conflitos na escola, nos futuros relacionamentos, né? Infelizmente, a gente vê até filhos sem educação nenhuma, que esse nunca teve oportunidade, infelizmente. Infelizmente, às vezes a gente vê isso por aí, tá? O casal deve se entender a respeito disso e aí entra, sim, a comunicação. Eu gosto de passar para os meus pacientes a lista de sentimentos humanos. Então, o que você sente? Que é aquela questão que a gente falou. Olha, eu sinto que se o filho fizer errado, eu vou sentar a mão na orelha. Né? Ah, não, eu sinto que a gente pode conversar.
E a criança, ela é tão plástica, tão moldável, né? E a criança ensina pra gente também. A gente não precisa ir para Disneylândia para ser feliz. Claro que é bem legal, mas se a gente for ali no parque municipal público do lado de casa, seu pequeno filho vai achar o dia mais lindo da vida dele. Que está com seus pais. Né? E às vezes a gente esquece dessa questão do prazer. Então, vamos levar o filho a ter prazer em fazer coisas boas, a gostar do que ele está fazendo. A gente tinha bastante ali na psicologia comportamental e uma grande representante que o pessoal conhece é a Super Nani, que colocava uma tabela. Fez as suas tarefas, você vai ganhar um brinde. Aí sim, a gente está trabalhando dentro do behaviorismo, do comportamental, que é estímulo, resposta, recompensa. Tá joia? A gente trabalhou, a gente tem uma recompensa, né? O salário. A criança fez tarefa de casa, ela tira a nota boa e pode ganhar um sorvete, uma balinha, um passeio. Tá? Então, a gente não deve trabalhar só por causa disso, mas os pais podem entrar em acordo em como vai ser, qual vai ser o estímulo, qual a resposta esperada e qual vai ser a recompensa. Tem algo básico que os pais precisam saber, é que quando eles não entram em acordo quanto à educação dos filhos, os prejudicados serão os filhos, porque eles ficarão perdidos entre o que um diz, o que o outro faz, entre os conflitos dos adultos, as crianças pagam. Ah, porque eu penso que o melhor para o meu filho, o melhor é que vocês entrem no acordo. Entra no quarto, quebra a lenha por lá, depois volta com cara de paisagem, diz: filhinho, a mamãe e o papai decidiram juntos e cheios de amor que vai ser assim, sem desautorizar, entendeu? Mas outro dia a gente conversa mais sobre isso. Nós vamos para o intervalo? Dá mais tempo, produção? Tá, então na volta a gente conversa mais sobre soluções para algumas dificuldades que surgem nos casamentos. Até já, meus amores. É o momento da sua interação aqui no Entre Família, ou melhor, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, segura aí. Tem mais alguns tópicos aqui para a gente continuar no Momento na Prática, falando sobre conflitos no relacionamento. A gente está trazendo aqui algumas dificuldades, mas trazendo também soluções para essas dificuldades. E você vai identificando se é assim que acontece na sua casa e como você pode resolver também esses conflitos dentro do seu lar. Ok? Já trouxemos 2 e agora a gente passa aqui por um terceiro. Conflito sobre a divisão de tarefas dentro de casa, que eu vi até na entrevista lá, que é uma das coisas que mais gera alguns conflitos pequenos ali, algumas tretas, né? Algumas pequenas tretas. Certamente. Ah, não fez isso, não fez aquilo, você faz isso, você faz aquilo, tal. Como resolver? A principal queixa que me trazem a respeito disso, né, é a esposa falando: ele larga a toalha lá em cima da cama. E isso é tão corriqueiro que eu vi um vídeo outro dia do esposo, era uma sátira, uma comédia, né? Por que você deixa a toalha em cima da cama? Aí ele joga a toalha para cima, porque no teto ela não fica. Mas é importante a gente saber, as tarefas são finitas, elas têm fim, tá? Então, quantas tarefas tem nessa sala, né? Olha, tem que limpar a mesa, tem que aspirar o tapete, tem que limpar o sofá, colocar as almofadas. Tem mais tarefa? Não tem. Então é aquela questão de a gente tomar consciência de tudo que tem que ser feito e aí a gente listar. Ah, vamos usar papel e caneta para isso? Por que não? Por que não? Mas muita gente me fala assim: sempre foi assim, eu não quero que mude. Sempre foi, né? A pessoa da minha idade, há mais de 40 anos, sempre foi assim. E por que não pensar em outra forma? Tá? Eu vejo pais e mães se desgastando imensamente, tá? Tentando segurar os filhos como quem se segura a água nas mãos e vaza pelo meio, claro. Então, pensar em outras formas, pensar numa administração científica do lar, tá? É importante, porque sempre foi assim, mas olha só, né? Olha, mãe, sempre foi assim, mas você está acabada, desgastada, não tem energia, não consegue voltar a ser mulher, não consegue voltar a ser esposa e, desde que os filhos nasceram, só consegue ser mãe, né? Não conseguiu retomar os papéis de filha, de esposa, de amiga, de namorada. Não pode perder isso, namorada, namorado, não pode perder o papel de namorada, né? Então, retomar isso. Agora, para ter tempo, para conseguir ser você mesmo, né, e cumprir os outros papéis, deve dar conta de todos os afazeres, tarefas de casa, tarefas da escola, tarefas do trabalho e saber dividir isso.
Não é fácil não, viu? Mas também não é impossível. Não. Então, uma boa conversa em família pode fazer. Isso eu queria falar para vocês. É a... Esqueceu. Esqueci. Eu sei como é que Espera é aí, isso, viu? Eu Ó, sei Afinal, como é que Já é. volta, né? Eu também Vamos lá, sei depois eu como é que comento para é. você. Segura aí, você vai lembrar. Só para dizer que, assim, sempre que essa questão de divisão de tarefas domésticas se torna um conflito, para mim sugere uma imaturidade, uma infantilidade, porque um adulto que não se percebe responsável por fazer parte de deixar um ambiente confortável para todos ali, eu penso, gente, de onde veio, para onde vai essa criatura? Não é uma calça autolimpante, não é uma cueca autolimpante, alguém precisa lavar, alguém precisa cuidar. E outra, aquele que não vê a participação do outro interagindo, ele se sente desrespeitado, abandonado, humilhado até, porque assim, sempre sobra para ele, sempre sobra para o outro. Olha, sinceramente, vamos crescer, né, minha gente? Amores, mas vamos chamar um VT agora, só pra gente dar uma quebrada por aqui, né? Porque muita gente agora, eu acho que é sobre o feriado que a gente vai conversar. Verdade, hein? Feriado Tiradentes. Que dia é esse? Por que esse feriado? Vamos Quem conferir? é essa criatura? Quem é? De onde vem? Para onde vai? Lembram? Vamos conferir. Você já se perguntou por que todo 21 de abril temos um feriado chamado Tiradentes? E por que esse nome? O que Tiradentes fez de tão importante? A gente volta no tempo, século XVIII, Brasil colônia, dominado por Portugal, e os impostos abusivos. Foi aí que um grupo de colonos decidiu que já era hora de mudar essa história. Eles queriam independência. Entre eles estava Joaquim José da Silva Xavier, um homem que era dentista, militar, tropeiro e revolucionário. E ele ficou conhecido como Tiradentes. Ele fazia parte da Inconfidência Mineira, um movimento contra a exploração feita pela coroa portuguesa. Mas o plano vazou e a reação de Portugal foi brutal. Tiradentes foi preso, julgado e condenado à morte. No dia 21 de abril de 1792, ele foi enforcado no Rio de Janeiro. Mas a sua história não acabou ali. Ele virou símbolo da luta pela liberdade no Brasil. E é por isso que hoje temos um feriado em memória desse marco histórico. Aí, só para marcar esse feriado de hoje, lembrando desse nome da história do Brasil, nos termos certos, rapidinho, Bárbara da nossa produção é quem fez a arte. Parabéns, Bárbara. Exatamente. Muito bom. E o conteúdo do pastor Robson Aleixo, fazendo essa menção aí do motivo do dia de hoje ser feriado. Ele não 20 veio, mas de a abril. voz estava aqui. Está presente, sempre por aqui. Você viu, Rafael, que quando você no início disse, tá não, essa cadeira é ungida, vai para lá. É dele. Robson Aleixo. Então vamos que vamos, meus amores. Continuando produção de interação? Então joga para cá. Rosana Fagundes. Eita, escreveu uma carta, menino? Puxa vida, hein? Brigas acontecem, Conta aí. e isso é normal. A diferença no meu casamento é que sempre tentamos não deixar o orgulho atrapalhar. Em uma briga recente, ele se esqueceu do nosso aniversário de casamento. E eu fiquei tão magoada que eu gritei mais do que deveria. Mas depois de um tempo, ele pediu desculpas de coração e nós conseguimos rir da situação. Acredito que, quando o amor é maior que o orgulho, qualquer conflito pode ser superado. Disse a verdade. Gostei da Rosana, muito bem. Que orgulho é algo que atrapalha muito Oh. dentro do casamento. Puxa, Se não fosse esse orgulho, nós viveríamos outra vida. com certeza. Outra vida. Nós não teríamos os conflitos que temos. Enfim, Carlos Eduardo agora de Porto Alegre, Zabinal. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Tenho alguns conflitos com minha esposa sobre a educação dos nossos filhos. Gostaria de saber se o especialista tem alguma dica para encontrar um meio termo nesse caso. A gente trouxe um pouco ali antes já, né? É bom que retoma, né? Então, primeira questão, né? A mãe deve voltar a ser esposa a partir dos 4 meses. Até os 4 meses, a prioridade é do bebê, senão ele vem a falecer. O bebê sem mãe, sem o leite do peito, ele morre, né? Mas, depois dos 4 meses, já deve interagir, inclusive, com o pai. E ela deve voltar ao papel dela de ser ela mesma, né? Agora, ela pode falar, neném, toma uma mamadeira com seu pai que eu vou tomar um banho. Eu posso cuidar do meu cabelo, passar esmalte, né? Batom, cuidar, ser mulher, né?
a doutora Maria Montessori, que eu estava querendo falar para vocês. Tá? Então, a partir dos 2 anos, os filhos devem ter tarefas em casa, senão ele vai crescer um folgado, né? Jogando no celular, na televisão, e fica, mãe, o almoço já está pronto, eu estou com fome. Filho, vem fazer o suco, a salada, dá uma força aí, que o almoço sai antes. Então, a partir dos 2 anos, os filhos crescem. E tanto o pai quanto a mãe devem saber isso e dar tarefas para eles. Essa é uma forma de compartilhar e sobrar mais mãe, mais pai, mais filho, para cada um se curtir. É isso. Mais uma interação aqui pra gente no telão do seu Entre Família, o João Pedro, do Rio de Janeiro. Eu e a minha esposa tivemos um grande conflito há alguns meses, mas nós conseguimos superá-lo com a ajuda de um terapeuta. A chave foi aprender a ouvir um ao outro e não levar as coisas para o lado pessoal. Como é esse segredinho? Como é que chega aqui nesse lugar de não levar para o pessoal? E o que significa não levar para o pessoal, não ficar ofendido? Tomar consciência de si mesmo, do que está sentindo. Você sabe, quando você põe a mão no peito, né? Você abafa o microfone, né, Rafael? Eu não. Não, a gente vai aprender, né? Então, não levar para si mesmo, eu quis apontar o para dentro, né? Isso. E agora a gente faz assim. Não levar para si mesmo e saber que não é porque lá na infância os conflitos entre os pais, né, dele ou dela, né, foi daquele jeito que agora o conflito deles deve ser do mesmo jeito. Então, não levar para o pessoal tanto não acusar a família de origem dele, quanto não acusar a família de origem dela, como não trocar farpas, né, a respeito disso. Eu gosto de pensar naquela questão da comunicação assertiva, da relação ganha-ganha, né? Então, ele ganha e ela ganha. Então, não é uma competição. Que fala isso é o Gottman, né? Não é uma competição, não é uma relação ganha-perde. Eu ganho e você perde. A relação eu ganho e você ganha. Aí a gente constrói uma família, né? Edifica uma família feliz. Não é uma disputa, mas o que acontece é que muitas vezes a gente entra numa disputa para provar o ponto de que eu tô certo, você tá errado. E aí nessa disputa a gente perde. E fica aquela, né? Quem fica com a última palavra? Quem vence a discussão? Não. Não, nem sempre. Muito obrigado, Rafael, por estar com a gente. Rafael, acertei. Aí, agora sim. Eu que agradeço a oportunidade. Espero, aprendo muito, né? E espero poder colaborar aí com algumas famílias que precisavam escutar nossas mensagens. Obrigada, Rafael. Obrigado. E eu aproveito já para agradecer também a você que é Anjo da Esperança, fazendo com que mais um Entre Família seja possível, que aconteça aqui na TV Novo Tempo. Obrigado porque você de todos os cantos do Brasil e até fora do Brasil fazem as suas doações, ajudando a manter a Rede Novo Tempo de comunicação. Através da sua doação, a gente consegue manter a rádio, a TV, conseguimos manter também a web e os materiais que a gente envia gratuitamente para quem entra em contato com a gente por aqui. Mais uma vez, obrigado. Quer fazer parte dessa família, dessa corrente do bem? Então você pode entrar em contato com a nossa equipe ou mesmo já fazer a sua doação através do Pix. A chave é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Obrigado. Meus amores, agora vamos pensar no que a gente tem de Jesus para a resolução dos nossos conflitos e considerando em especial um casamento, que é um lugar tão desafiador, com 2 universos que se fundem, mas que também não podem as 2 pessoas envolvidas perderem a sua individualidade. Elas continuarão pensando por si mesmas, elas continuarão sentindo e gostando daquilo que é da sua personalidade, do seu jeito de ser e de enxergar o mundo. Mas elas vão viver agora em comunhão e a palavra vai dizer que os 2 passam a ser uma só carne. Olha a profundidade disso. Mas me chama muito a atenção que Jesus Cristo tenha escolhido começar o seu ministério numa festa de casamento que você conhece bem. Por que Jesus não foi ao templo e fez ali uma grande apresentação do seu ministério que começava entre aquelas pessoas lá em Jerusalém? Por que Jesus não foi às ruas? Por que Jesus não estava em outro lugar, até mesmo no deserto, atraindo para si as multidões que fossem em busca de ouvi-lo? Não, Jesus estava numa festa de casamento, em comunhão com pessoas comuns, que riam, que brincavam, que celebravam aquele momento em que 2 pessoas decidiram unir-se, cercados pelas suas famílias.
quando surge um grande conflito. E agora, que vergonha! Não haveria mais como celebrar com os amigos. Que feio que seria, um escândalo para a comunidade. Talvez o casal se olhe aí e diz: e agora? Foi a sua família quem não providenciou, foi a sua quem não cuidou. E ali poderia ser que um casamento que só começava pudesse acabar. Tem casamentos que acabam na lua de mel, você sabe disso. Mas quando não mais que de repente, lá estava Jesus como um convidado, e porque ele foi convidado, então foi providenciado por graça, bondade, tamanha misericórdia, o ato de transformar o que estava tendendo a ser um momento de tristeza numa grande alegria. E agora todos perguntavam: que vinho é esse que é mais gostoso do que estava sendo servido antes? Que casamento é esse que até hoje viveu um conflito? Que casamento é esse que até hoje tem tantas amarguras para contar e que pode ser transformado agora? Por quê? Porque Jesus está. Se Jesus está, você se quebra seus pés, você confessa os seus pecados, pede perdão e misericórdia e diz: Senhor, me dá o Espírito e que haja produto do Espírito em mim. Paz, amor, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Se o Espírito está, o vinho é novo e o prazer é renovado pela graça de Deus. Um grande abraço, lindo restante de feriado para você e a gente se encontra amanhã, hein? Se Deus quiser. Aham. Valeu, gente. Tchau. Abraço. Tchau.